Salve, salve, galerinha amada! Bem-vindos, meus queridos alunos e alunas, a mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre o processo de independência da América Espanhola. Como vocês sabem, a América Latina, que tem esse nome América Latina por ser derivado, que a nossa língua é derivada do latim. Então compreende a América Latina, do México para baixo. Nós chamamos de América Espanhola todos os países aí que compõem essa América Latina que foram colonizados pela Espanha, e o Brasil, que é América Portuguesa, porque foi colonizado por Portugal. Nesse meio aí nós temos a colônia de Santo Domingo, de São Domingos, quer dizer, que hoje é o Haiti, que foi colonizado pela França. Vamos lá. A gente sabe que esse processo de colonização da América Latina, ele é uma colonização de exploração, ou seja, baseado no latifúndio, nas grandes propriedades e também no trabalho escravo. Ou seja, a ideia era o que produzia aqui ser levado para a Europa. Tá? Ao contrário dos Estados Unidos, que era uma colônia inglesa e que tinha como objetivo maior desenvolver o local, aqui nós tínhamos como objetivo, ou seja, nós não, mas a colônia, a metrópole, né, tinha como objetivo sugar, explorar tudo que tivesse aqui. E se o local ia se desenvolver ou não, isso não tinha a menor importância para eles. E aí, cara, isso era meio louco assim, e muita gente então estava desgostosa com isso. E esse barril de pólvora, digamos assim, a partir do século XIX, início do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, ele toma corpo, tá? E alguns fatores contribuem para que esse processo se desencadeie. Primeiro, os Estados Unidos, que já tinha adquirido sua independência, que foi a primeira colônia americana a conseguir sua independência. Isso acende uma luz para o restante da América. O iluminismo e a Revolução Francesa, com seus ideais, né, de liberdade e de igualdade, também já estava aí fervilhando na cabeça das pessoas aqui da América. E por fim, a invasão francesa à Espanha, né, na época do Napoleão Bonaparte, na era napoleônica, quando ele invade a França, quando a França invade a Espanha, quando a Espanha é invadida pela França, melhor dizendo, cria-se um vácuo de poder aqui na América, e com isso os colonos americanos, eles começam a pensar, puxa vida, se o trono espanhol está sendo ocupado por alguém, por um francês, então nós estamos livres. E aí eles montam umas juntas governativas, né? Eles montam essas juntas governativas e começam a se autogovernar, e eles tomam gosto por isso. E mesmo depois que a Espanha retoma então o poder no seu país, na Espanha, né? Ainda assim eles continuam com esse ideal e continuam lutando pela sua independência, certo? Vamos lá então ver como é que isso se deu. No México, nós temos duas rebeliões distintas. A primeira, uma rebelião popular, né, liderada pelo padre Hidalgo e por Morel, e essa rebelião ela é debelada, ela é dizimada tanto pela coroa espanhola quanto pelos colonos, né, pelas pessoas que moravam aqui, sobretudo pela elite crioula que morava aqui, que não via com bons olhos a questão da popularidade, né, da distribuição de terras, como era a ideia do padre Hidalgo de Morel. Então essa rebelião acaba caindo por terra. Tá? Por quê? Porque a elite até queria sua independência, mas queria continuar mandando e não que populares ascendessem ao poder. Certo? Então isso cai por terra. Mas o Agostinho Iturbe, em 1821, acaba conseguindo aí, né, lutando aí, e consegue a independência do México. Mas ele se auto-intitula aí, ele se proclama imperador do México. E não era bem isso que a elite crioula queria, um imperador, né? Ou seja, nós vamos trocar um rei espanhol por um imperador americano, não fazia sentido. Então eles continuam essa luta, e a elite, né, consegue aí impedir esse imperador Agostinho e declarar uma república mexicana em 1823, e o México então se torna independente da Espanha, ok? E isso acaba gerando aí esse processo aí também induz
os outros países ali mais próximos, né? E eles criam na região da América Central uma federação. Essa federação é tipo assim, um país grande, mas né, isso acaba não durando muito tempo e isso acaba também se dissolvendo em vários países, que é os países que nós conhecemos hoje como Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicarágua. Né? Eles antes tinham conseguido sua independência e tinham se tornado uma grande federação. Depois, né, como eu disse, eles acabam se tornando esses países que nós conhecemos hoje. Na América do Sul, né, então nós temos a América do Norte, nós temos a América Central e nós temos a América do Sul, que pega ali da Venezuela, Colômbia para baixo e tal, até a Argentina. Né? Esses países aí começam um processo de dependência duplo. Né? De um lado nós temos o José San Martín, começa do sul, cara, nascido na região da Argentina, ele começa a lutar pela independência daqui do sul em direção e subindo em direção ao norte. E por outro lado, lá em cima, um outro cara chamado Simão Bolívar, né, nascido na Venezuela, ele começa também a lutar por independência vindo de cima para baixo, ou seja, do norte para o sul. E esses caras vão libertando esses paizinhos ao longo dessa luta deles, ao longo de vários anos. Né? E eles se encontram no meio do caminho, mais ou menos, eles se encontram aí no Peru, tá? E depois acaba marcando um encontro grande em Guayaquil, né, o chamado Encontro de Guayaquil, onde os dois se encontram para discutir os rumos. Agora nós temos uma América independente e agora o que fazer. Né? No Encontro de Guayaquil, algumas ideias divergem. Uma ideia de Bolívar era que a América se tornasse um grande país. Né? Uma federação, como foi o caso da América Central, né? Se tornasse uma grande federação, ou seja, os povos pan-americanos. Se nós olharmos o Brasil, que ficou de fora disso aí, não se dividiu, o Brasil é um país continental. A ideia era que o restante da América também se tornasse continental, um grande país só, sob o comando de uma pessoa só. E essas ideias acabaram divergindo porque, sobretudo a elite crioula, eles eram muito apegados ao poder. E com um grande país, não ia ter poder para todo mundo, né, o que a gente chama, ia ter muito chefe e pouca gente para ser comandado. Então, não, se a gente dividir, vai ter pedacinho para todo mundo comandar. Né? E aí acabou valendo a ideia das elites crioulas, que também teve aí uma interferência da Inglaterra, né, dos próprios Estados Unidos e tal, que também tinha essa ideia de vários países seria melhor. Então acabou prevalecendo esse sentido aí essa ideia aí de vários países e a América então se fragmentou no que a gente conhece hoje como Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Peru, Chile, né, Venezuela, Colômbia e tal. Mudou a vida das pessoas? Mudou nada, tá? Mudou nada. Trocaram, né? Deixaram de ser comandados pela Espanha, mas os povos aqui continuaram, porque a revolução não foi, esse processo de independência não foi conduzido pelos populares. Usou o popular que está ali, mas o processo foi conduzido pela elite. Então, no final, prevaleceu a ideia das elites, a elite continuou gozando de plenos poderes e de todas as regalias, enquanto os pobres continuaram pobres, trabalhando para sustentar tudo isso. Ok? Agora, não foi somente de revoltas elitistas na América, não. Nós tivemos também revoltas populares. E uma delas, assim, muito interessante, aconteceu no Peru. Como eu disse, a revolta do México, que foi debelada. E no Peru também aconteceu uma revolta encabeçada pelo José Gabriel, né? O José Gabriel, mais conhecido como Tupac Amaru. Tupac Amaru era um nome indígena, né, que remontava as suas origens incas. Então esse cara aí, ele lutou bastante, era uma revolta popular mesmo, assim, que tinha como ideia não só a liberdade, não só a independência em relação à metrópole espanhola, mas também de dar mais poder, dar mais vez, dar mais chances de ascensão para os populares. Claro, mais uma vez, a revolta foi debelada e o José Gabriel, né, ou Tupac Amaru, acabou sendo morto e a revolta caiu por terra.
Tá? Agora, uma revolta popular que realmente surtiu efeito foi em São Domingo, certo? A revolta de São Domingo, essa sim, foi encabeçada por Toussaint Louverture, né? O nome completo dele é François Domingue Toussaint Louverture, um ex-escravo, e ela começa, é uma revolta que começa para libertar a escravidão, certo? Eles começam com essa luta pela liberdade dos escravos, e eles conseguem essa liberdade dos escravos, certo? Os escravos conseguem aí sim a liberdade, até porque eles contam também com o apoio da própria França, que é uma colônia, São Domingo é uma colônia francesa, e ele conta aí com, na época estava no poder, estava lá ocorrendo a Revolução Francesa, e a França tinha declarado que não era justo, que não era correto ter a escravidão. Então seria incoerente, né, você lutar pelos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, mas manter escravo nas suas colônias. Agora, claro que essa decisão não veio de graça, não. Os caras lutaram aqui e conseguiram a sua liberdade aqui. Isso em 1700, né, e alguma coisa. Quando termina essa revolta, claro que ele acaba sendo preso e tal, o Toussaint Louverture acaba sendo preso e morre na prisão, né, morre numa prisão francesa, mas um outro cara chamado Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, continua com a sua luta. E aí já não era mais uma luta por liberdade dos escravos, porque eles já tinham conseguido, era uma luta por independência. E eles conseguem também a sua independência aí em 1800, né, deixa eu ver se eu acho aqui, que me perdi aqui um pouco, tá, desculpa, deixa eu colocar meu óculos aqui, isso. 1804, 1804, então os moradores, né, os habitantes, as pessoas da colônia de São Domingos conseguem a sua liberdade. Aí eles trocam o nome de São Domingo para Haiti, que era o nome indígena, o nome local. Ok? Então essa revolta é muito importante, porque é uma revolta popular que consegue dois feitos importantes. Primeiro, a liberdade dos escravos, né? Ou seja, a abolição da escravatura, e logo em seguida conseguem também a liberdade do seu país, por meio de lutas, por meio de protestos, por meio de reivindicação. Isso deixa uma lição para a gente, que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que correr atrás, né? Isso vale para a nossa vida, isso vale também para as questões sociais e políticas no nosso país, ou seja, quando a gente se une em prol de um objetivo, a população tem força e a população consegue alcançar os seus objetivos. Ok? Muito bem, galerinha. Agradeço a presença de vocês mais uma vez, agradeço. Espero que vocês aproveitem e estudem bastante, espero que tenha contribuído, espero que vocês tenham gostado. Um abraço